Oficina de produção de texto, uma oficina para apurar, para melhorar a produção textual das crianças, do texto narrativo e fazendo uma interdisciplinaridade com matemática, a elaboração de problemas matemáticos. Eu falo muito aqui sobre produção de texto, mas eu nunca trouxe material para vocês, então hoje eu vim mostrar detalhadamente uma oficina com material e tudo, tá bom? Bom, meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora, psicopedagoga, dou aula há mais de 15 anos na rede pública do estado de Minas Gerais e essas próximas 2 semanas são semanas de intervenção. Então, observando a minha turma, eu gostaria de trabalhar, de melhorar, de intervir na produção de texto das crianças. Como é que nós vamos fazer isso? As habilidades, pessoal, vou deixar na descrição do vídeo, porque são muitas, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui habilidades de reconhecer os elementos da narrativa, né? Ler e reconhecer ali os elementos da narrativa. Claro que, num 5º ano, a questão do personagem principal, de onde e quando, para eles é muito tranquilo, porque é uma informação explícita no texto. Mas, muitas vezes, pode ser difícil identificar o conflito gerador e o desfecho, né? Então, o problema que a história traz e como é que ele foi resolvido. Então, isso aqui a gente vai continuar exercitando com as crianças. Produção de texto sem antes trabalhar o texto não acontece. Então, nós vamos fazer uma atividade onde nós temos 3 pequenas narrativas e aqui tem uma legenda dos elementos da narrativa. Então, local, tempo, protagonista, conflito gerador, desfecho. Para que a criança marque no texto. Aqui elas vão fazer, os textos não têm título, então elas vão colocar o título. Para colocar um título, a criança precisa identificar o assunto, a ideia global do texto, né? Depois, identificar aqui os elementos da narrativa. São informações explícitas e eles vão pintar no texto mesmo, tá? Um exercício aqui, então, com 3 textinhos. Também vamos trabalhar aqui de uma forma mais dinâmica a procura dos conflitos geradores. Então, aqui eu tenho fichinhas lilazes e fichinhas verdes. Eu vou entregar para crianças. Para metade das minhas crianças, eu vou entregar o quadrinho lilás, para metade das minhas crianças, o quadrinho verde. E eles são o quê? Trechos de contos de fadas e conflitos geradores de contos de fadas. E depois que eles recortarem, tirarem da ordem, primeiro eu entrego, peço para recortar, né? Depois disso, eu vou pedir para que eles se juntem com um colega que tem a ficha de outra cor, para que eles em dupla façam a relação dos conflitos geradores com os trechos dos contos de fadas. Então, qual que é o conflito gerador daquele conto? Depois disso, aí sim, trabalhado o conflito gerador, trabalhado os elementos da narrativa, a gente vai fazer as produções de texto. Nós vamos fazer, tanto em matemática quanto em português, o mesmo sistema. Primeiro, uma produção coletiva, depois a produção individual. Então, para a produção coletiva do nosso texto narrativo, eu trouxe imagens. Então, texto, produção coletiva. Eu vou mostrar a imagem, os meus alunos vão dar um título para a história. A primeira imagem é essa aqui. Aqui, gente, não tem direito autoral, não estou expondo crianças, porque isso aqui é inteligência artificial, tá? Então, primeira imagem é essa daqui. Para fazer, né, aqui a produção de texto, para começar nosso primeiro parágrafo, nós precisamos dar uma introdução. Quem são essas crianças? Qual que é o nome? Quem que é o protagonista? Ou se os 4, né, vão protagonizar ali juntos. Quem são essas crianças? Se elas são amigas, se elas são parentes, né? E o que elas estão fazendo, onde elas estão, em que tempo isso acontece e o que elas estão fazendo.
Quando nós estruturarmos esse nosso primeiro parágrafo lá no quadro, eu vou colocar esta outra imagem. Isso aqui é o nosso conflito gerador. Então, as crianças estavam pedalando ali, né? Estavam de bicicleta. E, de repente, a estrada está interditada. Então, esse aqui será o nosso conflito gerador. Vou escrever a sugestão das crianças, nós vamos fazer, né? Vamos organizar o nosso texto. Eu não posso antecipar o desfecho, porque o desfecho vai ser dado por eles. Até o que para onde essas crianças estão pedalando também vai ser uma criação deles, né? Então, eu vou montar esse texto no quadro. Depois que você escreveu o texto no quadro, chegamos a um desfecho, aí nós vamos começar os ajustes do texto. Então, uma releitura do texto, verificando se todos os elementos estão presentes. Uma releitura do texto, verificando se não há repetição excessiva de palavras. Então, a substituição lexical por sinônimos, a substituição lexical dos substantivos por pronomes, né, que a gente está trabalhando já no terceiro bimestre, mas a gente pode voltar aqui nessa produção de texto e dar uma olhada, né? Então, a correção das palavras, a correção da pontuação, ver se a pontuação está suficiente, tudo mais, antes que as crianças copiem as produções que nós fizemos, tá certo? Essa é a nossa produção coletiva. Um outro tipo de atividade que desenvolve muito bem a produção de texto é a partir de quadrinhos. Então, aqui eu trouxe 3 quadrinhos diferentes. Tem o do gatinho, né? O gatinho ia cozinhar, pôs o peixe na frigideira e pegou fogo. O passarinho que ia comer maçã, tinha um bichinho na maçã. E o cachorrinho que tá aqui com o seu dono, todo feliz, mas no final ele tá sozinho lá na casa. Então, a gente tem aqui, né, 3 histórias possíveis. Por que eu gosto de dar em quadrinhos? Porque às vezes a criança escreve assim: aí o gato tava lá e deu fome, foi fazer um peixe e o peixe queimou, por exemplo, né? Acontece que ela precisa descrever o que ela está vendo. Ela precisa apresentar o personagem, porque você está escrevendo para quem não está vendo o quadrinho, né? Você está escrevendo um texto em prosa. Então, a criança precisa descrever o personagem, ela precisa dizer onde ele estava, o que ele estava fazendo, né? Criar um nome para esse personagem. Não dá simplesmente para dizer ele estava lá. Não, ele quem? O gato tem um nome, né? O que ele estava fazendo, em que momento, o que aconteceu. E aí o desfecho vai ser por conta deles, porque a historinha aqui para no conflito gerador. Então, esse aqui eu vou recortar, eu imprimi bastante. Eu vou recortar e deixar para que o aluno escolha se ele quer fazer esta produção, esta ou do cachorrinho, tá? Então, aqui, eu já observei que os alunos engajam muito quando eles podem escolher. A figurinha do visto, por exemplo, hoje eu tô dando visto de gatinho, mas tem vários gatinhos diferentes. Eles gostam mais quando eles podem escolher, tá? Então, nem sempre, né? Mas quando eu tenho essa possibilidade, eu gosto de fazer isso. Então, aqui nós temos 3 cenas diferentes para as crianças escolherem uma e fazerem a sua produção de texto. Aqui, individual, depois eu corrijo, né, no caderno, e elas podem ler também para os colegas. Os meus alunos gostam de ler as produções, a maioria deles gosta de ler para o colega. Vamos agora à interdisciplinaridade. Eu já trabalhei com os meus alunos a produção do poema, do probleminha de matemática. Ludmila, mas a criança tem que escrever problema de matemática? Tem sim. As habilidades EF05MA07 e a habilidade EF05MA08 dizem que a criança deve saber resolver e elaborar problemas. Aqui no currículo de Minas Gerais, essa habilidade foi até desmembrada. Então, a gente tem EF05MA07A, que é a minha criança resolver problemas de adição e subtração. E EF05MA
07B, que é a criança elaborar problemas de adição e subtração. E com a 08, a gente tem a mesma coisa. Desmembrou em A e B. A é resolver problemas de multiplicação e divisão, e a B é elaborar problemas de multiplicação e divisão. Então, sim, as minhas crianças precisam elaborar problemas. Aí a gente pensa, eu faço isso todo dia, isso é muito fácil. Mas para a criança não é. Não é, eles não têm repertório para isso. Às vezes eles falham no raciocínio que precisa ter. Então, para suprir ali a falta do repertório, eu montei imagens com dados numéricos, eu já vou mostrar para vocês. E nós vamos fazer da mesma maneira. Primeiro uma produção coletiva, revisada e tudo mais. Depois uma produção individual que será trocada. Então, a primeira situação, eu vou mostrar para vocês aqui na folha 4, mas amanhã cedinho eu vou na gráfica e vou pedir para imprimir o cartaz, tá? Porque esse aqui eu vou precisar dele bem grandão. Então, aqui tá escrito problematize, mais menos vezes dividido, eu vou colocar esse cartaz no quadro. Nesse cartaz, nós temos valores. Valor do ticket para entrar no circo, preço de pipoca, salgada doce gourmet, preço de algodão doce. Nós temos o preço do balão de gás, preço do cachorro quente, do refrigerante, enfim. Temos valores, né? Aqui tem um vendedor de maçã do amor que está sem preço, mas como a criança está criando o problema dela, ela pode inventar um valor, certo? Bom, aqui nós vamos fazer uma produção coletiva de pelo menos um problema de adição, um de subtração, um de multiplicação e um de divisão. Como eu estou com o quinto ano, aqui, gente, os valores não são muito altos. Então, o adulto paga 45, a criança paga 30, o refrigerante... Não, o cachorro-quente é 15, o refrigerante é 8, balão de gás 25. Mas como a minha turma é uma turma de quinto ano, que já sabe fazer operações com números maiores, eu vou propor a eles que a gente esteja simulando uma excursão ao circo. Por quê? Senão eles vão fazer assim, uma família de 5 pessoas comprou cachorro quente, 5 vezes 8, 40, tá assim, né? Quinto ano tá pouco. Então, eu vou propor uma excursão, porque aí tudo vai ter que ser multiplicado por 29, que é o número de alunos, ou se não por 31, que são os 29, eu e me apoio, né? Então, a gente vai fazer desse jeito. Produção coletiva primeiro. Então, a produção do circo é uma produção coletiva. Por quê? Porque o meu aluno, ele precisa se lembrar, apesar de eu já ter ensinado, e apesar dele a vida inteira ler probleminhas de matemática, que esse problema precisa ter os dados bem explícitos, uma pergunta bem formulada e uma intenção assertiva de qual é a operação que eu quero que a pessoa faça para resolver o problema, né? Então, nós vamos fazer produções coletivas. Aí, gente, fizemos a produção, passa no quadro de forma organizada, a criança copia e vai resolver, né, gente? Vai resolver, nós vamos dar vista, vai corrigir, essa coisa toda, certo? Beleza. Depois, a produção individual, eu trouxe outra proposta. Quando eu fiz o do circo, eu achei que ia ficar muito bonito e ficou mesmo. Mas os valores são pequenos e no quinto ano a gente precisa dar uma puxadinha nisso daí. Então, eu fiz aqui, olha, uma agência de viagens. Então, aqui nós temos valores assim de 1.000 e pouquinho até 5.300 e não sei quanto, tá? Por quê? Aí o pacote, para ficar simples, os pacotes são hospedagem e passagens, né? A gente vai entender que é por pessoa. E aqui eu coloquei uma introdução para eles, ó, vamos planejar as férias? Lógico que é uma fantasia, é lúdico, né, gente? Mas vamos planejar as férias e aí você pode viajar sozinho, eu já dei uma ideia. Você pode viajar sozinho ou em família, você pode parcelar o pagamento em várias prestações e tal. E aqui eu coloquei então o exercício. O exercício é fazer um probleminha que possa ser resolvido com adição, um probleminha que possa ser resolvido com subtração, um
com multiplicação, um com divisão e um onde você precisa fazer duas operações. Aí eu não marquei quais operações, mas duas operações. Por exemplo, dois irmãos vão viajar para o lugar tal e eles querem dividir por quanto vai ficar a prestação da passagem dos dois juntos. É uma adição e uma divisão. Ou então eles podem fazer... Podem somar lugares diferentes, fazer um roteiro de viagem diferente. Vou deixar por conta deles, desde que cumpra os requisitos aqui das operações que devem ser feitas. Então, aqui nós vamos trabalhar o texto, fazer produção coletiva do texto e produção individual, produção coletiva dos probleminhas e produção individual dos probleminhas. Em seguida, a gente troca o caderno com o colega para que ele resolva os problemas que eu propus para ele e eu resolvo os dele. Depois a gente corrige e dá uma figurinha bonita no caderno de todo mundo para ficar legal, tá certo? Então essa é a oficina interdisciplinar de produção de texto. E é interdisciplinar porque nós vamos elaborar problemas matemáticos também. Eu espero que você goste. Se você quiser ter acesso ao material, eu vou deixar um valor simbólico aqui na descrição do vídeo. Eu espero que você tenha gostado e principalmente que os seus alunos gostem e se desenvolvam bastante. Um grande beijo e até a próxima!